Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Jandaia do Sul e amigos. Graça e paz. Eu quero pensar com vocês neste tema, promessas. Você crê? Estamos vivendo no meio de uma grande crise e certamente ela traz muitas preocupações. Como é que vou ficar? Como é que vou passar? Vou sobreviver? E eu creio que uma das grandes preocupações é a questão financeira. Eu quero pensar num texto bíblico que Jesus proferiu no Sermão do Monte, que está em Mateus 6, a partir do versículo 25, que diz assim: Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amados, esse texto aqui fala das coisas primárias, da subsistência humana. Ao mesmo tempo que está combatendo a ansiedade, a preocupação excessiva, aqui está falando a respeito, sim, do alimento, da vestimenta. E Jesus está citando, inclusive, como comparação, as coisas da criação, da natureza, mostrando como Deus cuida delas, das aves do campo, do lírio, das flores, da natureza. Veja, se Deus cuida das coisas da natureza, da criação, quanto mais haverá de cuidar dos seus filhos. E aqui nós temos um mandamento com promessa, e o mandamento é buscai, está no imperativo, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Esta deve ser a nossa busca, esse deve ser o nosso desejo, acima da busca ou defesa ou conquista da subsistência. Devemos colocar então toda a nossa confiança em Deus, o nosso Pai. E está falando aqui então dos filhos, aqueles que entregaram a sua vida a Ele. Aí sim, quando nós buscamos a Deus como prioridade, quando revelamos a Ele a nossa total confiança e dependência dEle, quando nos alimentamos das suas verdades, quando colocamos toda a nossa vida em oração diante dEle, e quando a ponto de a gente estar orando pelos nossos negócios, de cada dia, das nossas saídas, das nossas vindas, nossas decisões, sempre buscando a sua direção, pois afinal nós dependemos dEle. Quando nós somos capazes de orar a oração dominical, o Pai Nosso, e ali nós estamos já revelando a total dependência dEle, estamos primeiramente honrando a Ele e depois colocando as nossas necessidades diárias.
porque afinal dependemos dele. E dessa forma nós estamos buscando cumprir esse mandamento de colocar a nossa busca, a nossa dependência em Deus, sendo Ele o primeiro da nossa vida. E aí vem a promessa: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Que todas essas coisas? Bem, são aquelas que estão no versículo 25, as questões da subsistência, o alimento, o vestir-se, as coisas primárias, o sustento da vida. A promessa está sobre os filhos de Deus, que colocam Deus como sua prioridade. Você crê em promessas? Você crê nessas promessas? Você crê que Deus há de cumprir essas promessas na sua vida? Agora, meus queridos, isso aqui não é uma apologia à irresponsabilidade, ao descaso, à preguiça. Não. O texto fala de uma preocupação excessiva, e se a gente olhar para o versículo 19, está falando antes do acúmulo de riquezas. Algo que as riquezas acabam sendo o Senhor da vida, o Deus da vida. E quando assim é, essas riquezas escravizam, e isso tudo está fora de ordem na vida então. Por outro lado, nós temos advertências, inclusive, na palavra de Deus, sobre o desleixo da vida. Segundo a carta de Tessalonicenses 3,10, diz: alguém que não quiser trabalhar, também não coma. Provérbios 6, de 6 a 11, diz: vai ter com a formiga o preguiçoso. Efésios 4,28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, a Bíblia sim, ela ensina a respeito do trabalho, mas acima de tudo, a dependência de Deus. Agora, quando a gente não consegue trabalhar, quando somos impedidos a trabalhar, como no nosso tempo, quando existem informações desencontradas, uns dizendo que sim, que devemos trabalhar, outros dizendo que não, devemos ficar em casa, e nós ficamos um tanto quanto perdidos, e a preocupação sobre as nossas responsabilidades financeiras estão aí. O que fazer então? Continuar dependendo de Deus, crendo em Deus e crendo nas suas promessas, porque são verdades aplicáveis à nossa vida. Essa aqui é uma das promessas que eu falei do cuidado de Deus. Mas veja, Mateus 28, 19 e 20, temos a grande comissão de fazer discípulos, batizar, ensinar a obedecer às ordens de Jesus. Então, de alguma forma, está primeiro colocando o reino de Deus e Deus em primeiro lugar. E depois a promessa vem: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este Deus está conosco no dia de hoje, no meio dessa tribulação. E interessante, Mateus 6,11 fala que a gente é capaz de dar boas coisas para os nossos filhos, e o texto diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Promessa de coisas boas que Deus há de nos dar, de nos cuidar, até mesmo no tempo da crise. Temos também a experiência de Davi. Salmo 37, 25, diz assim: já fui jovem, agora sou velho. Ele está falando de uma experiência de uma vida. Eu já fui jovem, agora sou velho. Mas nunca eu vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigar o pão. Ó, que bênção! Meus amados, temos também uma experiência que está relatada em Lucas 5, que trata da pesca maravilhosa. No primeiro momento, Jesus usa o barco de Simão Pedro, que não se opõe, ele se afasta um pouco, entra um pouco dentro das águas e começa a pregar
ensinar o povo. E normalmente a pregação de Jesus era que o reino dos céus, o reino de Deus, chegou. Depois Jesus opera um grande milagre, e esse texto mostra como Deus cuida das nossas vidas. E ele diz para aqueles homens: vão para as águas mais profundas e lancem as redes. E aí os discípulos começam a falar com Jesus: olha, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. E nós somos experientes, nós sabemos. Mas já que você está dizendo, ou sob a tua palavra, nós vamos lançar as redes. E quando lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que quase se romperam. Este é o nosso Deus. O Deus que nos mostra a experiência do seu agir, nos deixa promessas e nos chama para crer. Você crê nas promessas de Deus? Então coloque em primeiro lugar Deus, o seu reino, na sua vida. E do modo que Deus quiser, Deus vai cuidar de você. Mesmo que todo noticiário, tudo que você ouve está ao contrário, creia em Deus e em suas promessas, porque Deus está no controle também neste tempo, no controle de tudo. E sim, Ele vai nos sustentar. Pode haver tempos de a gente receber só o básico, o estritamente necessário, mas nós vamos viver. Pode haver tempo de algumas perdas, mas a vida na mão de Deus, segundo a sua vontade, ela vai continuar. Mas também pode vir o tempo de Jesus dizer: vamos para as águas mais profundas, eu agora vou encher as tuas redes. Porque esse é o ensino de Deus. Esta é a boa vontade de Deus para as nossas vidas, de nos cuidar. Alguns tempos de alguma forma, outros tempos de outra, conforme o seu querer. Mas talvez agora, este tempo, seja o tempo de aprender verdadeiramente confiar em Deus. Até aqui talvez nós fomos ensinados a respeito de Deus, da sua palavra, agora é o tempo da prática. Talvez agora seja o tempo de crer de fato nas promessas de Deus. Viver por elas, descansar em Deus por elas, porque são verdades para os dias de hoje, para a nossa vida. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amada igreja, amados amigos, que Deus ajude a você crer nas suas promessas, porque elas são verdade à nossa vida. Fique na bênção de Deus, fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.